E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Meu nome é Isadora. e bem-vindos ao No Mundo A2. O vídeo de hoje nós vamos falar por que nós escolhemos Limerick. Nós vamos contar qual era a nossa expectativa ao vir morar aqui nessa cidade e vamos falar também se essa expectativa foi cumprida ou não. E quais foram os pontos positivos e negativos que nós vimos ao morar em Limerick, beleza? A primeira coisa que nós levamos em conta quando nós cogitamos vir morar na Irlanda foi procurar uma cidade que nos oferecesse o melhor custo-benefício, não é verdade? Isso mesmo. Então, quando a gente estava planejando a vinda para cá, nós fizemos primeiro a pesquisa dos cursos de inglês, né? Pois a nossa única forma de vir morar legal na Irlanda era através do visto de estudante, né? Que é vir como intercambista. Então nós fizemos uma pesquisa para ver onde nós conseguiríamos encontrar o curso de intercâmbio mais barato, né? Sim, isso mesmo. Que a gente pudesse pagar. E qual foi a cidade que deu? Limerick. Escolhemos Limerick por muitas coisas, né? Essa foi uma delas. Esse foi um dos motivos. Quando nós encontramos preços de custos de intercâmbio bem acessíveis, nós sentamos e falamos, bom, parece ser uma boa opção, não Sim. foi? Até hoje eu me assusto com o valor de Dublin, que algumas pessoas nos mandam o orçamento para ver se realmente é esse o valor, que é um valor tão absurdo, né? E até hoje a gente ainda fica assustado com os preços de lá. Sim. Tipo, não tem comparação. Quando você joga para a cidade como Dublin, os custos de intercâmbio lá, se você estiver vindo como intercambista, claro, os custos lá são muito mais elevados que em outras cidades, como Limerick, Galway, entendeu? Cidades como essas, do interior da Irlanda, elas costumam ter um preço bem mais atrativo para que venham novos estudantes para cá, né? Sim. Então esse foi um dos principais motivos que nos fizeram escolher Limerick. Então, eu e o Gabriel, quando a gente estava no Brasil mesmo, a gente ficava pensando que o salário mínimo é o mesmo em toda a Irlanda. Então não tinha para que a gente morar na capital do país, em Dublin, por exemplo, que a gente ia gastar muito mais, ia ter um custo de vida muito mais elevado. Então, nessa linha de raciocínio, a gente resolveu vir para Limerick, que a gente ia ter uma qualidade muito melhor de vida, porque aqui muita coisa é mais barato, aluguéis principalmente. Então, foi isso. Bom, então antes de vir, assim como nós estamos fazendo hoje conteúdo para vocês que também estão por vir, nós ficávamos consumindo diversos conteúdos de pessoas que já faziam vídeos para o YouTube. E acompanhando essas pessoas, seguindo elas no Instagram, nós víamos que a maioria era de Dublin. E lá em Dublin eles tinham um custo de vida muito mais elevado. Por exemplo, tem alguns deles que moravam em Dublin, gastavam, por exemplo, 800, 900 euros para dividir uma casa com 7, com 8 pessoas, entendeu? Se a pessoa estava sozinha, muitas vezes ela dormia em um beliche com mais, por exemplo, mais 3 pessoas no mesmo quarto, entendeu? E gastava aí seus 300, 400 euros por mês só de aluguel. Porque aqui na Irlanda, boa parte do seu salário vai ser gasto com aluguel. O aluguel aqui na Irlanda é a parte mais cara das suas contas. Então, quando nós começamos a comparar isso com Limerick, que nós víamos, por exemplo, as pessoas pagando 600 euros, 550 euros em um quarto para dividir a casa com mais um casal, ou para dividir a casa com mais uma pessoa, nós falamos assim, pronto, é Limerick mesmo, porque sem dúvidas nenhuma o custo de vida aqui é muito inferior, pelo menos era, a gente vai chegar nesse assunto. Bom, então não fica pensando que Limerick é esse deserto aqui não, porque recentemente, na verdade no vídeo da semana passada que a gente postou, nós mostramos para vocês que nós mudamos para um outro bairro, nós não queríamos mais morar no centro da cidade. Então atualmente nós estamos um pouco distante do centro da cidade, cerca de 15 minutinhos de carro, e nós preferimos morar aqui. Então, no centro da cidade mesmo, em Limerick, sim, é movimentado, tem bastantes lojas e eu sei que isso é um problema para muitas pessoas. O que é um problema para muitas pessoas? Muitas pessoas que conversam com a gente ou que vem falar com a gente são pessoas... Meu Deus, mas tem pássaro aqui! Meu Deus, a gente parou debaixo do ninho de pássaro, só pode. Mas muitas pessoas que vêm conversar com a gente, elas
moram em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasil afora. E elas são acostumadas com aquele, como é que eu posso falar? Com aquela movimentação, com aquela coisa intensa, com aquela quantidade de lojas, de pessoas nas ruas. E aqui em Limerick, em cidades do interior da Irlanda, é assim somente no centrinho da cidade. Você saiu do centrinho, é uma vida mais calma, é uma coisa mais tranquila, diminui o tráfego nas ruas, enfim. Mas não deixa de ser uma cidade, entre aspas, grande. Eu e a Isadora, nós não tínhamos problema quanto a isso. Porém, depois que nós chegamos aqui, depois que a gente começou a fazer amizade, a gente viu que tinha amigos nossos que eram incomodados com isso, que tipo, preferiam uma cidade maior, com aquele trânsito, com aquela loucura. E eu entendo que tem gente que gosta disso. Então, se você gosta disso, o ideal é que você vá para Dublin, porque Dublin, sim, é aquele negócio quente o tempo todo. Cidades como Limerick, Galway, é uma cidade assim mais tranquila, tem os centros comerciais, lá é movimentado, porém você saiu, começou a ir para os bairros, é mais tranquilo, é mais calmo. Então, se você não está adaptado com isso, se você não curte muito essa vida, o ideal é que você vá para Dublin, beleza? E aquela sepultura ali, é o quê? Ah, já começou o Halloween, galera. Olha, já tem umas casas aqui decoradas pro Halloween. Tem a casa desse outro vizinho aqui. Deixa eu passar aqui para vocês verem a decoração dele. Olha aí. Então, se o seu objetivo é chegar aqui, ir pra balada, festas todos os dias, então o seu lugar não é Limerick. Limerick é uma cidade bem pacata. Então eu sugiro você ir para Dublin, Cork, que são cidades maiores. Agora, se você quer economizar dinheiro, eu sugiro cidades menores, assim como Limerick ou outras. Bom, então saindo um pouco desse assunto de dinheiro, vamos falar agora de facilidades e de comodidades. Significa que se você morar em cidades pequenas, como Limerick ou Galway, você vai sentir falta de algumas coisas? Não necessariamente, porque essas cidades não são vilarejozinhos bem pequenininhos, são cidades, entre aspas, grandes, que têm sim uma boa infraestrutura em todos os sentidos. Tudo que você precisar, você vai encontrar nessas cidades, você não vai sentir falta de absolutamente nada, porém, essas cidades menores, elas têm suas desvantagens. Quais são suas desvantagens? Por exemplo, se você for uma pessoa que gosta muito de viajar, você já deve ter percebido que para viajar aqui pela Europa custa muito pouco. Por exemplo, se você quer comprar uma passagem de avião e passar um final de semana, aonde, amor? Em Roma, por exemplo. A gente foi em Roma recentemente. Custa 20 euros uma passagem de avião, cara. Para você ir para Roma, custa 20 euros. Porém, não são todas as cidades da Irlanda que têm esses voos internacionais para qualquer lugar. Dublin é a principal cidade. Então, se você mora em outras cidades, como a nossa, por exemplo, que é Limerick, você vai gastar um pouco mais nas suas viagens. Por quê? Porque só de ônibus para você ir e voltar até Dublin custa 50 euros. Custa mais caro do que a passagem de avião. Então, você tem que ter em mente. Dublin é uma cidade mais prática nesses sentidos. Se seu objetivo para vir para a Irlanda é viajar bastante, sem dúvidas nenhuma, você vai gastar um pouco mais em aluguel, porém você vai ter uma praticidade muito maior para poder viajar, fazer suas coisas, porque Limerick é o portão de entrada e saída da Irlanda. Então fica muito mais fácil, muito mais prático de você fazer essas coisas. A questão de empregos, que é uma coisa que quase todo mundo pergunta. É muito difícil conseguir emprego em Limerick ou em Dublin. Então, em Dublin, eu e o Gabriel, a gente nunca morou, mas a gente segue muitas páginas de Dublin e todos os dias tem oferta de emprego. Já que em Limerick, acho que é por época, mas eu nunca vi nenhum dos meus amigos assim por muito tempo desempregado, mais de um mês. A gente nunca viu uma coisa dessa, né? Isso é porque a gente está aqui há um pouco mais de um ano. Isso. A gente não vê dificuldade, na verdade, nenhuma assim conseguir Sim. emprego, né? A gente está acompanhando até as pessoas que estão chegando agora e aqui realmente você não tem dificuldade em conseguir emprego. Porém, em Dublin, como é que é? É muito mais fácil, muito mais prático. Mas essa questão, tipo assim, se você não vê em lugar nenhum publicando, gente, façam amizades. Faça amizades na rua, né? Vê alguém falando em português, já se entrosa. Oi, e aí, tudo bem? Tô precisando de um emprego. Gente, tem que ser assim. Isso mesmo.
Então, Limerick atendeu ou não nossas expectativas? Bom, vocês já devem ter percebido pelos vídeos que nós fazemos que Limerick mais do que atendeu nossas expectativas, na verdade nos surpreendeu, porque tudo que nós planejávamos nós conseguimos concretizar aqui. Economizamos muito, mas muito dinheiro, principalmente porque quando você divide casa aqui em Limerick, além de você viver muito bem, tá? Você consegue salvar uma grana muito legal. Então nós sempre fomos dessa vibe, nós não tínhamos problema em dividir casa ou algo do tipo. Então quando nós chegamos dividindo casa, e com isso nós conseguimos salvar uma grana, cara, maravilhosa. Nós realizamos muitos planos no Brasil, vocês sabem disso, e conseguimos também viajar. Começou a abrir as fronteiras agora, nós já conseguimos visitar alguns países novos. E está sendo, sinceramente, um sonho morar aqui nesse local. Nós não nos arrependemos nem um pingo de ter escolhido Limerick. Bom, porém, nem tudo são flores. E nós não poderíamos de falar e de tratar desses assuntos aqui, até porque vocês interagem demais com a gente no Instagram e nós gostamos demais dessa interação de vocês. E muita gente fica preocupada, principalmente devido aos últimos acontecimentos aqui na Irlanda, quando se refere a um grupo específico de adolescentes que moram aqui na Irlanda, que vivem aqui, né, são daqui da Irlanda, que são pessoas jovens. Nós não vamos falar o nome porque qualquer denominação que a gente dê a eles, a gente pode estar até contrariando alguma lei ou alguma coisa, ou ofendendo alguém. Então é um grupo específico de adolescentes, ou crianças, certo? Ou né? Crianças, isso. O que é que acontece? A Irlanda é sim um país muito seguro mesmo. Você não tem a preocupação de, por exemplo, ser roubado à luz do dia ou até mesmo de noite ou de madrugada. A Isadora, por exemplo, Sim. já teve diversas experiências aqui na Irlanda. Como é que é? Eu particularmente não sinto medo, né? Uhum. Em Dublin é muito constante, as pessoas sentem muito medo mesmo. Não saem à noite, as mulheres principalmente. Uhum. Mas é que eu me sinto segura. Eu já voltei do trabalho meia-noite. O Gabriel não podia me buscar, mas eu já Isso. voltei meia-noite sozinha, com o celular na mão, conversando, mandando áudio. Mas eu acho bem tranquilo aqui em Limerick, sinceramente. Isso. E então a gente nunca teve muito problema assim com roubo mesmo. A gente nunca teve muito problema, não. A gente nunca teve. E nunca nunca caso, né? Isso, e a gente também nunca ouviu casos relacionados a isso. Então, relacionado à segurança, realmente a segurança aqui na Irlanda é muito boa. Porém, voltando a esse assunto, é porque eu queria primeiro colocar vocês na situação, né? Certo, a Irlanda é segura e tudo. Porém, tem esses grupos de adolescentes que são vândalos, certo? São adolescentes e crianças que praticamente a lei não serve para eles, entendeu? Eles pintam e bordam, eles entram, para vocês terem uma noção, quando eu e a Isadora chegou aqui na Irlanda, chegou aqui em Limerick, para ser preciso, nós presenciamos uma cena assim muito horrível, entendeu? Pra gente, né? Porque a gente imaginava, sei lá, um paraíso, e aí chega e vê esse tipo de pessoa. A gente não está esperando ver esse tipo de pessoa aqui. A gente pensa que isso só acontece no nosso país, né? Mas pessoas ruins tem em qualquer lugar do mundo. E o que foi que a gente viu? A gente entrou num supermercado e a gente viu uma pirralhada, porque eram várias criancinhas literalmente derrubando os produtos das prateleiras, jogando no chão, pegando os produtos e jogando um para o outro dentro do supermercado. Lá no meio tentando pegar. E o funcionário no meio tentando pegar igual bobo, entendeu? E catando as coisas do chão e pedindo para os meninos saírem. E eles, não sei se posso falar isso, mas cagando e andando pro funcionário. E o cara literalmente não fazia nada, entendeu? E a gente via assim aquilo e ficou tipo horrorizado com aquilo, porque se fosse no Brasil, vocês sabem como é que as coisas funcionam aí. Então, com certeza aquilo não ficaria daquela forma, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, né? Não sou eu que vou julgar ou dizer isso, mas isso não ficaria dessa forma. E aqui essas crianças fazem o que elas quiserem, elas tiram graça da cara da polícia daqui, né? Eles desrespeitam a polícia, desrespeitam os próprios irlandeses, qualquer pessoa, não é só imigrante, é qualquer pessoa. Eles simplesmente querem causar. E aí eles fazem isso porque eles sabem que a polícia não vai fazer nada com eles, entendeu? Até porque não pode. Até porque não pode, é contra a lei irlandesa. Então, se você ousar a levantar a mão para uma criança
ou ousar bater ou tocar numa criança dessa, você vai parar na corte, que é o tribunal daqui. E provavelmente você vai se dar muito, muito mal, porque só vai sobrar para você, independente do que essa criança tenha feito, só vai sobrar para você. E isso é uma coisa que revolta muito os brasileiros. Isso revolta não só os brasileiros, como os irlandeses, como todo mundo que mora aqui. Sim. Né? É uma lei muito antiga, né? Isso. E isso é revoltante, mas tipo, é o único problema assim grave que eu vejo no país relacionado à segurança. No mais, eles não vão roubar você. Não vão bater em você. Isso. Apesar de que em Aqui Dublin, em Limerick, né? isso, apesar de que em Dublin teve problemas relacionados a esses grupos, esses vândalos, com entregadores, onde entregadores foram agredidos lá e revidou, infelizmente não teve um final muito bom essa história e deu ruim para quem? Para quem reagiu, né? Para quem reagiu, porque com eles não aconteceu absolutamente nada. E era eles que estavam fazendo algazarra, eles estavam andando em grupo, eles que tentaram agredir o entregador. Porém, não vai dar ruim para eles, vai dar ruim para você se decidir reagir. Então, nós agradecemos muito por não morar lá e passar esse tipo de coisa. Porém, é uma situação real aqui na Irlanda e nós precisávamos trazer isso a público e trazer isso para vocês, beleza? Bom, gente, então é isso. Então, pra gente, o único ponto negativo realmente é esse. Esse é o único ponto negativo que nós vimos, tá? Mas isso é uma opinião particular nossa, né? né? Isso mesmo. Outras pessoas vão ter outros pontos negativos, como principalmente esse clima gelado. Hoje em dia a gente já se acostumou com ele, vai mas fazer isso o quê, né? vai fazer o quê? A gente já se acostumou, mas isso para muita gente com certeza deve ser um ponto negativo. Pode não parecer, mas até mesmo o idioma, a gente já viu gente que vem morar aqui, tá certo, a pessoa vem sabendo que é o inglês e tudo, mas depois de um tempo não se adapta. Não consegue se comunicar. Isso realmente é frustrante. É frustrante, isso mesmo. Então, às vezes o idioma pode ser um ponto negativo para você ou para outra pessoa que já esteja aqui. Então, pra gente, o único ponto negativo é esse. Claro que podem ter outros, mas esse foi um vídeo dando o nosso ponto de vista. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Limerick é uma cidade excelente, excepcional. Se o seu objetivo for vir morar em família, ou se seu objetivo é guardar dinheiro, sem dúvidas nenhuma, gente, procura uma cidade menor para morar na Irlanda, entendeu? Porque o custo de vida vai ser mais baixo, né, amor? E o salário mesmo. O salário é o mesmo, então para que você vai ter o mesmo salário em um local, né? E gastar mais, né? Sendo que você pode ter o mesmo salário em qualquer parte e gastar menos. Enfim, vai de cada um. Às vezes você gosta de uma baladinha e tal, você gosta de sair, ter muitas opções, porque Dublin tem essa vantagem. Dublin tem muitas opções para tudo, absolutamente tudo, né? Sim. E aqui em Limerick, depois de um tempo, você já sabe tudo, você já sabe onde ir, onde não ir. Já conhece todo mundo? É aquilo. Não chega a conhecer todo mundo também. Mas é aquilo, entendeu? Você vai saber todos os restaurantes, você já vai saber decorar a cidade, né? Vamos dizer assim. Enquanto em Dublin, cara, para você decorar aquela cidade ali, bote anos aí, viu? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.